Fala galera, tudo bem? O mercado de transferência segue agitado e a rivalidade de Milão ganha um novo elemento. Numa temporada que foi bastante agitada nesse sentido, né? A Inter quebrando o seu jejum e quebrando a hegemonia da Juventus, voltando a conquistar o título italiano, e o Milan, que chegou a brigar pelo título, chegou a ser campeão de inverno, né? Vencendo o primeiro turno do campeonato, se classificando novamente para a Champions, e aí na janela seguinte, uma transferência que já movimenta essa rivalidade tão importante do futebol italiano, europeu e mundial. Çalhanoğlu, em fim de contrato com o Milan, acaba aceitando a proposta da Inter. Vai de um clube para o outro. Não é algo novo, aliás, existe uma longa lista, né, de jogadores que fizeram isso, tanto de um lado para o outro, invertendo e vice-versa, aí da Inter para o Milan, do Milan para a Inter. Então não é algo raro, não é um fenômeno tão raro assim se a gente for olhar para as últimas décadas. Claro que alguns casos são muito mais badalados, conhecidos, curiosos, alguns até engraçados do ponto de vista de um se dar bem e outro se dar mal, mas isso faz parte e essa lista é longa. Claro que a dúvida aí vai ser, o Çalhanoğlu vai entrar em qual parte da lista? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, jogadores que saíram da Inter para o Milan, a gente vai naturalmente... São muitos que jogaram pelos dois clubes, tá? Eu vou falar de alguns que fizeram um caminho direto de um clube para o outro. Então, por exemplo, o Seedorf sai da Inter para o Milan. Na época, até como parte da negociação, Francesco Coco sai do Milan e vai para a Inter. Não precisa nem falar quem se deu melhor nessa negociação. É claro que tinha uma quantia de dinheiro envolvida também, mas de qualquer forma, né? O Francesco Coco, lateral esquerdo, sofreu com lesões, acabou não correspondendo. E do outro lado, o Seedorf, que faria história com a camisa do Milan. Pirlo, outro que sai da Inter para ir para o Milan, e que constrói uma carreira e tanto também. Outros que eram badalados, mas não conseguiram render o esperado. Por exemplo, Christian Vieri sai da Inter para ir para o Milan. Teve grandes momentos da sua carreira com a camisa da Inter. No Milan acabou não correspondendo às expectativas e ao que gerava de repercussão isso na época. Claro, se a gente for voltar lá atrás, tem o próprio Giuseppe Meazza fazendo esse caminho também, um pouco mais recente, o Pazzini fazendo esse caminho também. Mas é curioso porque do caminho Milan para Inter a gente enxerga vários nomes que não... Se a gente olha para trás, a gente nem enxerga tanto a lógica de algumas dessas transferências e jogadores que acabaram não correspondendo. Então, do Milan para a Inter, por exemplo, falei do Francesco Coco, tem o Umit Davala, que é um jogador turco, tem Gulli, né, o Guilherme Pietro, que também fez esse caminho, olhando aí para essas últimas duas décadas e meia. Cassano, outro que fez esse caminho também. Helveg, lateral dinamarquês, alguns desses jogadores. Estou pegando aí, principalmente nesse recorte dos últimos 20, 25 anos, alguns dos nomes e, como eu falei, alguns que fizeram esse caminho direto, da troca direta. Então, como deu para ver, assim, alguns nomes se consagraram e viraram ídolos, principalmente nessas transferências da Inter para o Milan, principalmente falando de Seedorf e Pirlo. Outros nomes não deram em nada, outros que estavam envolvidos em transferências, nessas transferências, acabaram virando uma espécie de piada ou de provocação ao longo dos anos, por conta das transferências entre os clubes. Dessa vez não é uma transferência no sentido de valor, de taxa de compra, né? E também não tem outro nome envolvido, como em outros casos entre os clubes, quando tinha uma troca com valor. Então você dava um jogador mais um valor. Não é o caso agora. Agora é um caso simples de fim de contrato de Çalhanoğlu. Acaba o contrato, ele está livre para negociar com o próprio Milan e com qualquer outro clube que ele quisesse. Não permanece no Milan, pode assinar com qualquer outro de graça. Sempre com as aspas aí no de graça, né? Porque de graça no sentido de não ter uma taxa de valor de transferência. Mas é claro que tem valor que acaba sendo alto nesse tipo de caso, do jogador livre sem contrato, o valor das luvas acaba sendo maior, né? Comissão para agente e tudo mais. Mas tudo bem, não é nem esse o ponto. A Inter vai pagar um salário maior em relação ao que o Milan ia pagar. E aí a rivalidade acaba se reforçando um pouco e acendendo um pouco, porque os debates estão muito curiosos de acompanhar nas redes sociais, entre os italianos principalmente. É claro que se estende pelo mundo inteiro, porque são clubes globais. Mas pro Milan, qual o tamanho da perda de um Çalhanoğlu? Para a Inter, qual o tamanho da contratação do Çalhanoğlu? Para o Milan, a sensação é de perde um jogador importante, ou o torcedor vai olhar e vai falar, nem gostava tanto dele mesmo. E para a Inter, precisava dessa contratação? Faz diferença? O que ela sinaliza em termos de janela de transferências? Então acho que são vários caminhos diferentes quando a gente olha para o desdobramento dessa transferência. E até para o entendimento do momento da Inter também, porque eu acho que passa bastante por aí. Então vamos começar falando pelo lado do Milan e do que foi a trajetória do Çalhanoğlu por lá. É bom a gente lembrar que o Çalhanoğlu era um dos jogadores mais rejeitados, até odiados por parte da torcida, e não tem tanto tempo assim, até um ano e meio atrás mais ou menos, né? Até a metade da temporada retrasada.
até uma virada de chave que se deu com alguns símbolos e o Çalhanoğlu era um deles. Çalhanoğlu, Kessié e Stefano Pioli. Porque foi um período, se a gente for lembrar, o início ali da temporada 2019-2020, aquele péssimo início com o Marco Giampaolo ainda, naquela época o Çalhanoğlu era um dos jogadores que simbolizavam um Milan que não conseguia jogar bem. E ele era muitas vezes a escolha, na época teve uma discussão, ele e Paquetá, quem vai jogar, os dois vão jogar juntos, isso voltando um pouco mais no tempo. Então, ele demorou a se firmar, ele demorou a ser um jogador minimamente regular num nível convincente. Mas quando o Milan arranca com o Stefano Pioli, ele vira também um dos símbolos de um bom nível. Do meia criativo, do meia do passe mais decisivo, do meia que ajudava o Milan a ter essa peça na faixa central e que atingiu um bom nível de regularidade e de aproveitamento. Tanto que conseguiu terminar bem a temporada 2019-2020 e começar muito bem a temporada 2020-2021, pelo menos até o fim do primeiro turno, o aproveitamento do Milan foi muito alto, foi aproveitamento de campeão, tanto que foi o campeão de inverno. Então, eu acho que as duas visões estão certas. Uma é a visão de que o Çalhanoğlu estava bem e se transformou numa peça importante do Milan, e a outra é de que o Çalhanoğlu não teve uma passagem regular, convincente pelo Milan. O final foi melhor, o final foi de um jogador importante, mas até chegar a esse status, foram anos de um jogador aquém das expectativas. E é claro que, olhando para a próxima temporada, agora fica uma lacuna, fica um buraco. Tá, e o Milan sem o Çalhanoğlu perde um meia central, perde um jogador importante pro 4-2-3-1, ele era o meia central. O Milan alterna os jogadores de lado do ataque, tem opções para os dois volantes, então tem como compor outras áreas. Mas e essa faixa central do meio campo? Ali, provavelmente, a grande expectativa passa a ser que o Brahim Dias consiga se firmar. O Brahim Dias já teve alguns brilhos de qualidade. Eu vejo o Brahim Dias com um teto maior do que o do Çalhanoğlu, em termos de potencial. É um jogador que ainda é novo, ele tem as suas fragilidades físicas, mas do ponto de vista técnico, de habilidade, de criação, de brilho em lances individuais, eu acho que o Brahim Dias tem um potencial para ser mais jogador do que o Çalhanoğlu. São características bem diferentes até, mas falando dessa ocupação da faixa central de um 4-2-3-1 como meia ali, como a figura do 10, eu acho que me parece natural que o Milan aponte pro Brahim Dias, que pertence ao Real Madrid, né? Mas pro Brahim Dias como um sucessor, como um cara para assumir essa titularidade, com outras alternativas. O Milan pode, por exemplo, variar para um 4-3-3, passar a jogar com 3 meio-campistas e ter, por exemplo, um espaço a mais para um cara que ficou devendo na primeira temporada pelo clube, que é o Tonali. O Tonali pode virar um terceiro meio-campista nessa faixa central. Se for a ideia, se ele corresponder, dá para mexer nesse desenho. Dá para mexer no desenho passando a ter 2 atacantes também, tendo um 4-4-2, por exemplo. Seria uma outra alternativa. Você já tem, por exemplo, na linha com 4 no meio campo, um Saelemaekers que fecha bem o lado direito. Dá para jogar com 2 homens de frente. Alguém que faça companhia com o Ibra, por exemplo. Rebic e Ibra, Rafael Leão e Ibra. Claro, alguém tem que preencher o lado esquerdo também. Muitas vezes é o próprio Rebic quem faz esse papel. Então, assim, existem alternativas táticas para você não precisar dessa figura do meia central que existe na estrutura do Stefano Pioli do 4-2-3-1. Mas, se continuar nesse sistema, também me parece natural que o Brahim Dias possa assumir esse papel. Qual vai ser? Tem outros, né? O próprio Krunic chegou a jogar ali, mas acho que é um outro perfil, um cara menos criativo, mas que pode compor esse centro do campo. Falei do Tonali, né? Se for pensar em Benacer e Kessié fazendo muitas vezes a saída de bola, enfim, você tem algumas alternativas nessa faixa central para a equipe do Milan. Mas, enfim, pensando em mercado, me parece também necessário que o Milan pense em outras alternativas para ter um meia, porque por mais que o Çalhanoğlu seja um jogador mais irregular, ele tinha assumido um status de um titular importante. E a gente vai para o outro lado. Vamos para o lado, saindo do lado do Milan, que vai ter uma lacuna para preencher, que já tem uma opção meio natural dentro do elenco se a gente olhar para a última temporada, e que pode variar taticamente para suprir essa ausência. Indo para o lado da Inter. Tá, o que representa a chegada do Çalhanoğlu? Eu acho que ela representa não uma grande ambição, não é uma contratação que vá elevar o nível da Inter. Aliás, eu acho até discutível se o Çalhanoğlu é um jogador que é de fato um cara útil a Inter nesse momento, como ambição. Mas a gente precisa lembrar de alguns motivos recentes, inclusive os motivos pelos quais o Antônio Conte não ficou. O Conte não fica por problemas financeiros do clube e desentendimentos em relação aos rumos da janela de transferências. Então, o que vem sendo dito é a necessidade da Inter em lucrar dentro dessa janela. Para lucrar, necessariamente você vai precisar vender alguém. Para lucrar o que a diretoria espera lucrar, alguém importante vai ter que sair. Muito tem se falado sobre o Achraf Hakimi, por exemplo, sendo vendido, ele está cobiçado dentro do mercado, PSG, Chelsea, etc. Pode ser um cara que vai gerar esse tipo de caixa, esse tipo de receita. Mas, independentemente de quem seja esse jogador,
A gente precisa pensar que, para contratar, a Inter não vai poder fazer grandes contratações, porque senão não vai conseguir ter lucro nessa janela. E aí não vai conseguir cumprir o que queria e o que gerou a saída do próprio Antônio Conte. Então é natural que as contratações da Inter não sejam as mais ambiciosas. E aí, olhando para uma Inter que troca de técnico, que tem a chegada do Simone Inzaghi, olhando para a estrutura que o Simone Inzaghi utilizava na Lazio, que é muito parecida como base tática com a estrutura do Antônio Conte na Inter. As características coletivas são um pouco diferentes, eu falei sobre isso quando o Simone Inzaghi é contratado. Mas onde que o Çalhanoğlu se encaixa aí? O que tem se falado, e que eu acho que é um raciocínio bem lógico, é pensar o Çalhanoğlu como uma espécie de Luiz Alberto. O Luiz Alberto é mais jogador que o Çalhanoğlu. É mais regular, é mais técnico, é mais brilhante, é o meia da Lazio, só custa muito mais também, não é uma oportunidade de mercado como a Inter enxergou no Çalhanoğlu. Então é natural olhar para, vamos encorpar o elenco, tem um cara solto no mercado, a gente não vai pagar nada, entre aspas, por ele, porque não tem valor de transferências? Ok, me parece justo, natural, observar e contratar um cara como esse. Do ponto de vista de acrescentar ao elenco, não me parece que ele seja um cara melhor do que os meias que a Inter tem. É evidente que a Euro trouxe uma novidade para a Inter, a incerteza em relação ao futuro da carreira do Eriksen. O Eriksen é justamente esse meia pela esquerda no trio de meio-campistas da Inter. Brozovic, Barella e Eriksen. Esse foi o trio titular na maior parte da temporada da Inter campeã italiana. Se o Eriksen não sabe o que vai ser da carreira dele e a Inter não sabe como vai preencher esse espaço, talvez passe por aí a ideia de uma contratação barata, né, um cara livre no mercado, uma oportunidade que possa chegar e preencher esse setor. Tenho dúvidas se o Çalhanoğlu é melhor, por exemplo. Tenho dúvidas não. Certamente, tecnicamente, o Çalhanoğlu não é melhor do que o Sensi, que é um jogador que está lá. A questão é, o Sensi vai virar uma peça confiável longe das lesões? Quando o Sensi teve continuidade, jogou muito bem. No início da temporada 2019-2020, por exemplo. Só que depois ele praticamente não jogou. Então ele deixou de ser uma alternativa viável, confiável para essa faixa do campo. E aí, pensando em compor o meio campo, pode ser que o Çalhanoğlu vire um jogador por ali. Tem mudanças táticas aí também, né? O Çalhanoğlu vai se adaptar a jogar numa faixa mais recuada do campo e não como um meia solto à frente dos volantes. Ele vai se adaptar a essa função de um meio campista alinhado a um outro, por exemplo, ao Barella, num trio de meio campistas sendo dois à frente do Brozovic. São questionamentos válidos taticamente falando. É bom lembrar que o Luiz Alberto se adaptou muito bem e cresceu na Lazio com o Simone Inzaghi, recuando. O Luiz Alberto jogava como um segundo atacante, já tinha sido falso 9 na Espanha, já tinha jogado partindo da ponta para dentro, virou um meio-campista, num trio de meio-campistas com Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luiz Alberto. Então é uma transformação que pode acontecer também com o Çalhanoğlu. Agora, confiável, regular, eu acho que aí estão algumas das desconfianças em relação ao turco, que tem boa qualidade técnica, que tem boa batida na bola, que é um jogador que sempre vai gerar possibilidade de desequilibrar um jogo por um chute de fora da área, por um passe, mas é um jogador que não tem essa participação tão ativa para elevar o nível do time, pelo menos não na minha forma de enxergar. Mas é uma contratação que desperta tudo isso, porque aí começa esse debate. O torcedor da Inter aponta e fala: pô, mas vocês não olhavam pro Çalhanoğlu como um dos melhores do time na última temporada e agora vocês estão fingindo que ele não prestava, que ele não tinha regularidade, que ele não era confiável? Eu acho o argumento muito legal do ponto de vista da rivalidade, das provocações. Então o torcedor do Milan resgata um pouco a ideia que tinha antes da boa fase, ignorando um pouco a fase recente. Não dá pra gente ignorar que ele jogou bem de fato um período, mas qual é o retrato correto da avaliação do Çalhanoğlu? É o Çalhanoğlu do último ano e meio ou é o Çalhanoğlu da dificuldade dos anos anteriores? Qual vai ser esse jogador que vai chegar à Inter e como ele vai se comportar? O que fica muito claro é que é uma Inter com custos reduzidos, com ambição reduzida em termos de mercado, e que tenta achar uma alternativa que surgiu para compor o elenco dentro dessa faixa central. Vamos ver se vai corresponder ou não. É claro, a gente vai ter que esperar para ver dentro de campo. O espaço está aberto aí, quero saber o que vocês pensam. Tem outro jogador do Milan de saída, né, o Donnarumma, que é outro caso de fim de contrato também, dos mais confusos, dos mais arrastados, e que esse sim, eu acho que é uma perda muito mais importante em termos de estrutura, de futuro e de presente para o Milan. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal, deixe o seu comentário e até a próxima.